La Capone foi um dos rappers de drill mais importantes de Chicago, só que infelizmente o mano foi morto no ano de 2013, deixando um grande vazio por lá. Se és um fã desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! La Capone nasceu e foi criado na área de Southside em Chicago. Quando ele era apenas um garoto, os pais dele separaram-se, pois tinham uma relação com muita turbulência. Então ele ficou a viver com a mãe e os seus 4 irmãos. Desde muito novo, Capone tinha uma energia muito forte e o mano facilmente fazia amigos e rapidamente as pessoas começavam a gostar dele. Ele morou em Chicago até o ensino médio, mas depois a mãe dele o mandou para Atlanta para ficar com o pai dele. A mãe do mano estava a tirá-lo de Chicago porque ela estava a ver que ele, se ficasse lá, o mano provavelmente iria começar a se envolver em paradas erradas, pois como qualquer mãe, ela estava a zelar pelo bem-estar dos filhos. Em Atlanta, o mano rapidamente adaptou-se e começou a fazer amigos. Um dos primeiros caras que ele conheceu na escola foi o rapper Lil Yachty. Os dois eram muito próximos e quando o Capone morreu, Yachty ficou bastante abatido. Desde esse dia, Yachty mantém fortes laços com o irmão mais velho de Capone. Em Atlanta, o mano também andava bastante com a filha de Lil Wayne, conhecida como Regina Carter. Então, como vocês podem ver, o mano era realmente bastante popular e as pessoas queriam estar próximas a ele. La Capone na escola sempre foi um garoto amado pelos professores e nunca deu nenhum tipo de trabalho e era bastante inteligente. Na escola, o mano também chegou a fazer parte de uma equipa de rugby e pelo que antigos colegas dizem, o mano tinha muito talento. Após a morte do pai dele, o mano teve que voltar para Chicago. Assim que chegou lá, ele começou a mexer com paradas ilegais e a andar com pessoas erradas. Rapidamente, ele se afiliou ao conjunto dos 600 dos Black Disciples. Nessa época, o mano começou a andar armado e quase todos os dias arrumava briga. Depois de um tempo, ele decidiu começar a cantar, pois todos na área diziam que ele tinha talento e a voz dele se enquadrava em qualquer tipo de beat. La Capone sempre teve gosto pela música e com apenas 9 anos de idade, o mano começou a fazer freestyle na escola, estando perto dos caras que já faziam músicas no bairro naquela época, como Lil Durk e Ronda No. 9. Ele começou então a focar de verdade na música, para poder chegar ao nível deles. Antes de começar a lançar músicas, o mano já aparecia em vídeos de membros dos 600. Depois de um tempo, ele então decidiu começar a lançar músicas também. O mano começou a fazer músicas com o vulgo La Capone quando tinha apenas 14 anos de idade. A letra L e a letra A vem das iniciais do nome e sobrenome dele, que é Leonard Anderson. E o Capone é basicamente inspirado no famoso antigo gangsta de Chicago, conhecido como Al Capone. Desde cedo, todos já sabiam que Capone iria estourar na cena do rap, porque o mano realmente tinha um flow único e sendo popular e amado por todos, facilmente ele conseguiria chegar ao topo. A primeira música gravada dele teve a participação do rapper Ronda No. 9 e King Bruce. A faixa chama-se Grimmie. Muitas vezes já falei sobre Ronda No. 9 aqui no canal e do fim que ele teve. Vou deixar aqui no card ou no final do vídeo para vocês assistirem. Ronda No. 9 já estava estourado na cena do drill lá em Chicago e ele simplesmente estava no topo 3 dos melhores. Dizem que 6ix9ine foi inspirado em Ronda No. 9 porque o timbre agressivo dos dois é muito idêntico e parece que estão a berrar no microfone. Assim que La Capone começou a colar mais com Ronda, o mano começou a adquirir mais conhecimentos sobre música e rapidamente começou a estourar lá em Chicago. Os dois estavam em um bom caminho para se tornar uma das maiores estrelas do drill do mundo e possivelmente seriam maiores que Lil Durk e Chief Keef. Só que a parada que estragou tudo é que eles realmente estavam a viver aquilo que falavam nas músicas e isso os levou para onde estão nesse momento. O estilo de vida que eles viviam trouxe várias consequências. La Capone foi baleado em setembro de 2012 pela primeira vez. Nesse dia, ele estava com outro rapper chamado de Tay600. De acordo com Tay600, eles estavam andando pelo bairro e iriam se encontrar com outros manos dos 600. Nesse dia, eles haviam deixado as armas em casa. Enquanto caminhavam, eles viram o inimigo, só que não fixaram os passos do mano. Basicamente, eles viram aquilo e ignoraram. E vocês sabem que essa parada é uma coisa que os manos das ruas não podem fazer, porque rapidamente eles podem ser fumados. Esse inimigo primeiro entrou em uma loja de conveniência e atirou em alguém. Eles ouviram os tiros, mas não sabiam de onde tinha vindo. La Capone olhou para Tay600 e disse: "Caralho, tu ouviu os tiros? Bora voltar, mano." O atirador então saiu a correr da loja. No momento em que ele saiu, o mano viu Tay600 e La Capone. Então começou a disparar por várias vezes. Os dois
começaram a correr em direções opostas para tentar confundir o inimigo. Só que La Capone cometeu o erro de tentar se esconder atrás de um carro e foi baleado bem na perna. Felizmente, ele conseguiu sobreviver desse ataque e em vez de abrandar os corros nas ruas, o mano continuou a zoar os inimigos. Nessa época, La Capone e Ronald Number 9 já estavam na boca de todo mundo, pois eles eram como uma verdadeira banda de sertanejo. Capone lançou a primeira faixa solo em 2012, chamada The Work. A faixa fez bons números logo na primeira semana e todos puderam ver o quanto o mano era bom, mesmo disparando sozinho. Mas a música que realmente o trouxe para o topo foi uma chamada de Murda, que foi lançada no início do ano de 2013. Logo depois, ele seguiu com a faixa Soul Out, que também fez grandes números. La Capone estava mostrando a todos que realmente tinha potencial com um flow único, letras congelantes e melodias chamativas. Ele tinha realmente um brilho único. Capone se formou no ensino médio em 2013 e ele era um dos manos mais inteligentes da turma, tirando sempre boas notas e por vezes não indo à escola e sem acompanhar a matéria. Apesar da inteligência dele, o mano decidiu não ir para a faculdade, pois ele queria focar 100% na carreira musical. Em julho de 2013, ele apareceu em várias faixas da mixtape de Ronald Number 9, chamada de Steve Drive. La Capone e Ronald Number 9 até lançaram um videoclipe de uma dessas faixas desse álbum, chamada de Play for Keeps, já no final daquele mês, acumulando milhões de visualizações nas primeiras semanas na plataforma do YouTube. Capone estava realmente a caminhar para o caminho certo, e estrelas como Fresh Montana e Waka Flocka estavam quase a investi-lo. Um tempo depois, Capone decidiu começar a trabalhar na sua mixtape de estreia. Então, começou a passar mais tempo trancado no estúdio e focado no trabalho. Só que antes mesmo que ele pudesse lançar a sua primeira mixtape, o mano foi brutalmente assassinado depois de sair do estúdio. Por volta das 18h30 da tarde do dia 26 de setembro de 2013, La Capone estava a sair do estúdio lá em Salt Stone Island Avenue. Assim que ele sai de um beco pronto para entrar no carro, o mano dá de caras com rivais. Capone ainda tentou correr, mas foi atingido por várias vezes na coxa e na anca. O mano dele, conhecido como GB Bin Laden, estava com ele no estúdio e os dois saíram juntos de lá. Só que La Capone foi para um lado e ele foi para outro. GB Bin Laden viu um rival de longe e tentou avisar Capone, mas infelizmente já era tarde demais. La Capone, após levar uns tiros, ainda caminhou um pouco, mas devido aos ferimentos, o mano acabou por desmaiar, sendo levado às pressas para o hospital. Ele ainda estava vivo quando chegou ao hospital e teve que passar por uma cirurgia de emergência, só que nada adiantou. E ele acabou perdendo a vida, pois tinha perdido muito sangue e acabou morrendo umas horas depois. A morte de Capone foi uma grande perda para os 600. Todo mundo pensou que ele seria a próxima superestrela de Chicago e assim colocar toda a equipa para o topo. Assim que ele foi morto, o conjunto começou a perder a total direção. Apenas alguns meses depois de Capone ser morto, CD 600 e Ronald Number 9 foram presos devido ao assassinato de um taxista chamado de Javan Boyd. CD 600 pegou uma pena de prisão de 38, enquanto Ronald Number 9 pegou uma sentença de 39 anos de prisão. Durante o julgamento, começou a circular rumores de que Ty 600 foi quem delatou os manos porque ele estava com eles naquela noite. Passado alguns anos, a papelada oficial foi divulgada e comprovou que ele nunca cooperou com as autoridades. Só que naquela altura já era tarde demais e a reputação dele já estava completamente manchada. Os membros da 600 já não queriam mais papo com ele. A morte de La Capone deixou a Team 600 muito desorientada. A polícia identificou Sakehe R.D. Johnson e Michael Myers como os autores do assassinato de Capone. Um terceiro suspeito, chamado de Meiko Buchanan, também foi preso por dirigir o carro onde estavam os atiradores. R.D. Johnson foi condenado a 60 anos de prisão. Michael Myers foi condenado a 24 e Meiko Buchanan foi condenado a 45 anos de prisão. Os envolvidos na morte de Capone tinham ligações com o 051 Young Money, um conjunto de Mickey Cobbers, e desde há muito tempo eles têm tratado com os 600. R.D. Johnson, também conhecido como Lil Mick, foi quem atirou em Capone e os outros apenas foram cúmplices. A polícia basicamente só os pegou porque Michel Reyes, também conhecido como Rock Hand, foi preso uns dias depois por porte ilegal de arma. Os policiais começaram a fazer ligações da arma e várias outras paradas que batiam com as descrições dos suspeitos da morte de Capone. O mano começou então a ser acusado de ter envolvimento na morte de Capone. A falha foi ele achar que a polícia não tinha provas que o ligassem ao crime.
Então, ele decidiu recorrer e lutar contra o caso, e isso o rendeu mais anos de cadeia, porque no final ele perdeu e os policiais tinham provas extremamente claras que ele esteve envolvido na morte de Capone. Esse sim foi um verdadeiro louco querendo duvidar da palavra dos policiais. O mano simplesmente podia aceitar e admitir e pegar poucos anos, igual fez o rapper Bob Shmurda. Rockhead acabou então por dilatar os próprios manos e contou tudo o que tinha acontecido e da forma que aconteceu. No final da investigação, a polícia expôs que todos eles acabaram se acusando uns aos outros, pois queriam ao máximo evitar a prisão perpétua. Os 051 Young Money têm bife com os 600 até aos dias de hoje. A morte de Capone possivelmente foi uma retaliação pelo assassinato de um membro do 051 Young Money de 14 anos chamado de Fats. Fats foi morto no dia 22 de junho do ano de 2012, enquanto caminhava por uma esquina com o primo dele e estavam indo para uma loja de conveniência. No momento em que eles estavam a andar, uma van passou e várias balas começaram a voar contra Fats. Minutos depois, um atirador encapuçado saiu da van e começou a atirar contra o garoto para certificar que o mano estava realmente morto. Dizem que os 600 foram responsáveis pela morte desse cara. Muitos especulam que nesse dia, La Capone também estava dentro da van no momento do assassinato. Mas mesmo se esse boato for mentira, ele sendo da 600, automaticamente o mano tinha uma mira na cabeça. Separate Myself, a mixtape que La Capone estava a trabalhar antes de morrer, foi lançada no ano de 2014. E dentro desse álbum foi colocada várias faixas antigas dele, junto com rappers como Run Number 9, Lil Durk, S-Dot e Lil Chief Dinero. A última faixa do álbum, chamada The Brothers, foi a última música em que ele gravou antes de ser morto. A morte de La Capone não foi apenas uma perda para o Team 600, mas sim para toda a cena de drill em Chicago. O mano tinha muito talento e com certeza irá ficar para a história. Acredito que se ele tivesse vivo, o mano seria uma das maiores estrelas atualmente. Imaginem só um feat dele com K-Flock. Iria ser muito, mas muito pesado. Mas bem, essa é a história de La Capone. Espero realmente que tenhas entendido tudo. O que não entendeste, por favor diz-me nos comentários, ou podes enviar uma mensagem lá no Instagram, que o mais rápido possível eu irei te responder. Bem, é tudo por hoje. Yeah, let's go! Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Yeah. Subscreve o canal, yeah, yeah. Focado no objetivo. Yeah. Subscreve o canal, yeah, yeah, yeah. E deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Yeah.